Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Hoje entramos no segundo dia de exposições do livro de Neemias. Ontem foram expostos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Hoje irei expor os capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, dos versos 1 até o 5, nós vemos que o problema com o qual Neemias lidou foi a tensão que se desenvolveu ao longo dos anos entre os ricos e os pobres. Aqueles em dificuldade financeira pediram dinheiro aos ricos para comprar comida e pagar os impostos sobre a terra ao governo persa. Os ricos se aproveitaram deles, cobrando juros pesados. Então, quando os pobres não podiam pagar, os ricos tiravam suas terras em pagamento e, em alguns casos, levavam seus filhos como escravos. Os problemas aumentaram quando a fome atingiu a terra, e com a reconstrução do muro, esses problemas aumentaram ainda mais, uma vez que os trabalhadores não conseguiam ganhar a vida da forma normal. Os pobres não viram saída para suas dificuldades e apelaram para Neemias em busca de ajuda. Dos versos 6 a 8 do capítulo 5, Neemias conhecia a ganância e a astúcia dos ricos. Um de seus esquemas era vender judeus a estrangeiros como escravos, sabendo que a política de Neemias era que o Estado os comprasse de volta. Dos versos 9 ao 13 do capítulo 5, portanto, Neemias ordenou aos ricos que devolvessem qualquer pessoa ou propriedade que eles tivessem apreendido e que removessem todos os juros sobre os empréstimos. Finalmente, dos versos 14 a 19 do capítulo 5, ao longo dos 12 anos de seu governo, Neemias deu ao povo um exemplo a seguir. Ele não reivindicou benefícios que eram legalmente seus, pois não queria colocar mais encargos sobre o povo. Ele até alimentou seus funcionários e convidados com seus próprios recursos. Já no capítulo 6, dos versos 1 ao 4, com o muro quase completo, os inimigos viram que sua única esperança era se livrar do próprio Neemias. Eles tentaram atraí-lo para um lugar onde poderiam matá-lo, mas Neemias estava ciente de seus truques. Nos versos 5 a 9 do capítulo 6, eles então espalharam rumores por meio de uma carta aberta de que Neemias estava planejando uma revolta contra a Pérsia, mas seus esforços, felizmente, deram em nada. Dos versos 10 ao 14, os inimigos então pensaram em mais um plano. Eles tentaram fazer com que Neemias agisse de uma maneira que arruinaria sua reputação de coragem e ousadia diante dos oponentes e de reverência pelo templo. Novamente, eles falharam. Dos versos 15 ao 19 do capítulo 6, mesmo os espiões e traidores que os inimigos tinham plantado em Jerusalém foram incapazes de impedir que Neemias completasse o muro. No capítulo 7, dos versos 1 até o 4, Jerusalém estava agora cercada por uma sólida muralha de defesa. Mas, como de costume, Neemias não se arriscou.
a cidade era apenas pouco povoada e precauções especiais eram necessárias. No caso de um ataque surpresa no início da manhã, Neemias ordenou que os portões da cidade permanecessem fechados até que todas as pessoas estivessem acordadas e tratassem de seus negócios diários. Além disso, ele formou uma guarda em toda a cidade, organizada de modo que cada família supervisionasse uma área próxima a ela. Dos versos 5 ao 65 do capítulo 7, Neemias, então, registrou todos os que moravam em Jerusalém. Baseava-se em listas que remontavam ao primeiro grupo de exilados que haviam voltado a Jerusalém, com Zorobabel, quase um século antes. Nós vemos essa mesma lista lá no livro de Esdras, no capítulo 2, dos versos 1 até os 70. Dos versos 66 ao 69, nós temos a soma completa de toda a congregação que retornou do exílio, bem como seus servos e servas e os seus animais. Dos versos 70 ao 73, nós temos as contribuições para o templo, que os cabeças das famílias e também o povo doou. E assim, amados, terminamos a exposição do dia de hoje. Mas o que desses 3 capítulos que nós expomos hoje nos chama a atenção? Ontem eu falei que devemos buscar a Deus em oração para sermos direcionados por Ele. Neemias se identificou com as dificuldades do povo, foi tocado por elas, buscou a Deus e se disponibilizou para fazer o que fosse necessário para ajudá-los. As Escrituras nos falam que a boa mão do Senhor esteve sobre ele, mas isso não significaria que seria fácil. O trabalho era enorme, a tarefa hercúlea, mas Neemias foi persistente, longânimo e paciente. Mas na leitura de hoje, no capítulo 5, somos informados que além dos problemas e dificuldades externas, surgiram dificuldades internas, que eram ameaças ainda maiores para a conclusão dos trabalhos. Era a ganância e a ambição dos ricos, que se aproveitavam da miserável condição socioeconômica do povo para lucrar. Aí aparece um homem de Deus na história, desprovido tanto de ganância como de ambição, e os confronta diante da multidão acerca das suas atitudes pecaminosas. Qual foi a resposta? O silêncio. Eles se calaram. E a afirmação de Neemias? Não é bom o que fazeis. O questionamento que ele coloca: não devias andar no temor do nosso Deus? Em outras palavras, não deverias ser exemplo para todos aqueles que não conhecem a Deus? Neemias chamou a responsabilidade para si, deu exemplo de um homem justo e misericordioso, que não se aproveitava da miséria alheia para lucrar para si. Devemos aprender com Neemias que ser servo de Deus é abrir mão dos direitos, dos privilégios, dos bens e, por que não dizer, dos nossos projetos de vida, não se importando consigo mesmo, desde que estejamos agradando o nosso Deus, servindo aos outros. Que o Senhor vos abençoe
e até amanhã, se Deus quiser.